Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente avançar mais um pouquinho na nossa exploração de Symbaroum, cenário de fantasia sombria da Free League, publicado aqui no Brasil pela Tria Editora. A gente está explorando aqui o livro capítulo a capítulo, selecionando tudo que foi importante para dar uma ideia geral para quem ainda não conhece o cenário. Se você está chegando agora, não tem problema, não entre em pânico. Tem a nossa playlist aqui exclusiva com todos os vídeos de Symbaroum para você assistir com calma e depois seguir viagem junto com a gente. Então já se inscreve logo aí no canal e ativa o sininho porque toda semana tem vídeo novo. Então olha só, pessoal. Hoje a gente vai entrar aqui no capítulo 4 do livro, chamado de Davokar. Então teremos aqui finalmente as primeiras informações a respeito dessa imensa floresta que, conforme o livro diz, tem basicamente o tamanho de um continente e, em tese, é o ponto principal aqui do cenário, porque todo o mistério, né, gira em torno de Davokar e os segredos que ela guarda. Esse capítulo vai revelar tudo? Claro que não. Ele próprio mesmo diz, o próprio livro diz, o próprio capítulo diz que são apenas informações gerais, porque é meio que impossível mapear completamente Davokar. Mas a gente vai chegar lá. Olha só, eu quero mostrar para vocês aqui, claro, a ilustração, né? Então, bem bacana, né, para abrir o capítulo. Mas, ó, presta atenção que a ilustração, assim como o Davokar, da maneira que eu estou entendendo, sempre vai esconder algum perigo, algum mistério. Vocês estão olhando aqui, olha, mas prestaram atenção aqui em cima, ó, e tem alguma coisa olhando aqui também para os personagens que estão lá embaixo. Então, eu acho que essa ilustração resume bem essa ideia de Davokar, com todos os seus mistérios e os seus segredos. Então, vamos lá. Para a gente começar a ter uma ideia do que é Davokar, eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Olha só. Criar um retrato detalhado da floresta de Davokar é um desafio, parcialmente devido às suas características mutáveis e variadas, e parcialmente porque muito dela ainda não foi devidamente mapeado. Por séculos, os clãs bárbaros se mantiveram nas áreas mais externas da floresta, de seu limite a até cerca de 4 dias de viagem a pé para dentro. Dizem que existem duas razões para isso. Por um lado, a periferia contém tudo o que precisam em termos de presas e plantas úteis, e por outro, eles têm uma longa série de tabus rígidos que os proíbe de entrarem muito. As bruxas alegam que a Davokar está dormindo, que a floresta não deve ser perturbada, que morte e destruição seguirão caso os éditos sejam violados. Então isso aqui também, na minha opinião, dá um resumo bem bacana sobre o clima de mistério que paira em torno da floresta de Davokar. Mas, conforme eu falei em vídeos anteriores, e está dito aqui também nesse capítulo, em relação aos Ambrianos, por exemplo, isso aqui não vale de nada, tá? Porque eles têm essa vontade irrefreável de explorar os recursos de Davokar, de descobrir o que tem em Davokar, e até pelo aspecto espiritual, tem a missão, né, de purificar a floresta. E o próprio livro, eu vou ler só um trechinho aqui, olha só, que ele fala aqui, ó. Deixá-la em paz, deixar a floresta em paz, é completamente contra a disposição ambriana, ou seja, não vai ter jeito. Eles vão tentar, de alguma forma, entrar, explorar e extrair tudo que foi interessante para eles da floresta, e se essa questão da floresta estar dormindo ali e tal, despertar algum tipo de maldição, alguma coisa, se isso for verdade, é só uma questão de tempo até isso acontecer. Seguindo adiante aqui, para a gente também continuar tentando entender um pouquinho da Davokar, existe uma classificação feita por um mestre da Ordem dos Magos chamado Malianos. Como o próprio livro diz, essa é uma classificação bem simples, bem simplória até, e longe de ser muito precisa e verdadeira, mas que de uma maneira geral serve para as pessoas entenderem mais ou menos alguma coisa sobre a floresta. Como é que é essa classificação de Malianos? Ele divide a floresta em duas grandes áreas. A Davokar iluminada, quer dizer, o local onde a floresta não é assim tão densa que a luz do sol consegue chegar no chão, tá? Essa é a ideia que ele faz, que basicamente ali são as bordas, né, da floresta de uma maneira geral. E ali, o que a gente vai ter? É o domínio dos clãs bárbaros, né, como eu falei, onde eles habitam ali, residem basicamente nas bordas da floresta. Essa área também é caracterizada por muitas áreas de caça, tá? E também ruínas que estão mapeadas. Mas isso não quer dizer que todas as ruínas das bordas da Davokar estão mapeadas, quer dizer apenas que uma parte delas está. Ainda existe a possibilidade de terem coisas escondidas ali e não reveladas, mesmo nas áreas mais externas, mesmo nas bordas da floresta, beleza? E a outra área seria a Davokar escura, ou seja, onde a floresta é tão densa que a luz do sol não chega no chão, ou chega só em pequenos
raios, pequenos fachos de luz, alguma coisa nesse sentido. E aí essa área vai se caracterizar, né, como uma parte mais central da floresta e, claro, com uma vegetação muito densa que vai tapar a luz do sol, né, completamente, ou alguma coisa nesse sentido. E também é caracterizada por algumas áreas que desafiam a razão, que desafiam a lógica. E um exemplo que o livro coloca aqui é você está em pleno verão e de repente você entra em alguma área central da Davocar e se depara com neve. Ou seja, também vai bater com a descrição que a gente leu aqui no início, de ser algo mutável, variável. Agora, por que isso acontece, ninguém ainda conseguiu explicar. Ou seja, essa área da Davocar escura, da Davocar mais central, seria aquela área do desconhecido, repleta de lendas, de superstição, de monstros que ninguém consegue descrever direito, mas também de ruínas extremamente ricas e bem preservadas. Ou seja, algo que atiça, né, a cobiça dos ambrianos e mesmo de quem não é ambriano, mas daqueles que têm esse ímpeto de explorar o desconhecido, seja pelo motivo que for. E aí, seguindo adiante no capítulo, o livro vai trazer aqui uma página, olha, falando sobre a licença de explorador, que é um ponto que eu achei bem interessante de comentar aqui com vocês por vários motivos, mas vamos lá. Vamos devagar aqui. O que é essa licença de explorador? Segundo o livro coloca aqui, a partir do ano 15, lembrando aqui que em termos de jogo, aqui, né, no tempo do jogo, os dias atuais é o ano 21, então 6 anos atrás, né, no ano 15, começou essa questão da licença do explorador, ou seja, todo mundo que quiser entrar na floresta de Davocar para explorar ela de qualquer maneira, precisa pagar uma taxa. Seja ela mensal, seja ela anual. E isso tudo é organizado pelo exército. O exército da rainha Coríntia tem essa atribuição administrativa, vamos chamar assim, de expedir essas licenças de explorador e controlar de alguma forma essa entrada na floresta. Claro, existem pessoas, existem grupos que fazem isso sem ter as licenças, claro que sim, mas aí sofrem algumas consequências talvez não muito boas. A primeira questão que me veio à cabeça quando eu estava lendo isso aqui, o livro não traz essa discussão, mas eu achei interessante, porque assim, da maneira como está colocado aqui, o exército expede essa licença e controla a entrada na floresta. Mas a floresta é de Âmbria? Não, não é. Em tese, não é, porque Âmbria não consegue nem mapear, nem sabe o que está lá, mas já se autoconcedeu o título de propriedade da floresta de Davocar e inclusive vai regular a entrada, né, e cobrar taxa, cobrar pedágio, cobrar imposto de quem quiser entrar na floresta por qualquer motivo. Então assim, a primeira coisa, mas isso está casado com essa visão, né, conquistadora e de exploração predatória que o reino de Âmbria tem, conforme o livro tem colocado pra gente até o presente momento. Então esse é o primeiro ponto a respeito dessa licença de explorador. Mas calma que não é só isso. O negócio só melhora, ou melhor dizendo, só piora. Porque olha só, a quantidade, o preço que você vai pagar de imposto, né, para explorar Davocar depende de vários fatores, sendo o principal deles o número de pessoas no seu grupo e se a licença é mensal ou anual. Então, só para dar uma ideia para vocês aqui, porque tem uma tabelinha para isso, um grupo de 2 a 5 pessoas pagaria por mês 10 thalers, que é a moeda deles lá, e por ano 50 thalers. Mas o problema não é só isso, porque, como eu disse, tem diversos outros fatores que eu vou até ler esse trecho aqui, porque eu acho que fica mais claro para vocês entenderem. Olha só. Somado ao preço básico, que é esse em relação ao número de pessoas, né, e o período, existe uma variedade de custos relacionados ao objetivo e composição da expedição. Se você busca pegar ou colher algum recurso ou explorar uma área, não existe escapatória de pagar o preço básico para essas 3 categorias, pois o licenciador presume que você vai, pelo menos, pegar lenha, colher frutas e explorar no sentido mais extenso da palavra. Ou seja, além dessa taxa básica, se você vai colher alguma coisa, tem um custo extra. Se você vai pegar alguma coisa, tem um custo extra. Se você vai explorar no sentido mais amplo, tem mais custos extras. Ou seja, vai somando ali, tipo aquele imposto embutido, e a conta no final, né, fica gigantesca. Mas calma lá, que ainda tem mais. As arbitrariedades do sistema irritam a maioria das pessoas, particularmente quando se chega nos custos suplementares por incompetência e intenções. O primeiro, relacionado à experiência do grupo com a vida selvagem, e a última baseada em uma presunção sobre como o objetivo da expedição pode ser considerado provocador ou perturbador. Para qualquer um que deseje viajar na mata sem arriscar multas pesadas e a perda de dedos ou mãos, não há alternativa a não ser pagar a soma ditada pelas autoridades. Ou seja, você vai pagar pela quantidade de pessoas que entram, pelo tempo da sua licença, né, mensal ou anual, vai pagar uma taxa extra para pegar alguma fruta, para catar lenha, porque isso aí presumivelmente você vai fazer, para caçar,
Para explorar sobre o sentido mais amplo, se o seu grupo é incompetente, ou seja, se o seu grupo não tem muita experiência com vida selvagem, você vai pagar mais uma taxa extra, né? Ou seja, é um negócio que não faz nenhum sentido, né? Então é por isso que a galera diz aqui que isso causa muita insatisfação, mas se você não pagar as taxas e for pego com a boca na botija, você pode perder dedos ou mãos. Aí fica a critério de cada grupo qual vai ser a forma que eles vão encontrar de explorar a floresta de Davocar. Se vão pagar todas essas taxas ou se vão deixar tudo ao cargo da sorte. Seguindo adiante, tendo você pago a licença para explorar Davocar ou não, se você adentrar na floresta, né, o livro traz aqui um tópicozinho falando como é viajar dentro da floresta, tá? Isso vai ser mais detalhado mais na frente no livro. Mas como as primeiras informações que a gente tem é mais ou menos o seguinte: existem algumas poucas rotas patrulhadas dentro das bordas da floresta, né, que são, entre aspas, ali mais ou menos seguras. Entre o Forte do Cardo e a cidade de Carvoste, que eu até cheguei já a mostrar aqui no mapa, e entre alguns outros entrepostos que existem. Se você vai entrar só para, por exemplo, sei lá, pegar madeira, caçar ou alguma coisa assim, talvez isso seja suficiente, tá? Mas mesmo assim, não é uma viagem extremamente fácil, porque o terreno é muito difícil. E o próprio livro coloca aqui que você faz ali mais ou menos uma média de 3 a 4 quilômetros por dia, tá? Viagens a cavalo são possíveis nessas áreas mapeadas, nessas rotas? Sim, mas viagens mais lentas. O terreno não contribui nem um pouco para se viajar dentro da floresta de Davocar. Se você vai sair dessas bordas, né, e adentrar mais profundo, a viagem fica ainda mais difícil. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Mais fundo na mata, cavalgar raramente é uma opção, e amarrar seu equipamento em um animal de carga pode ser uma ideia muito ruim. Existe um risco significativo de que um animal irá fugir assim que ver ou farejar um troll furioso, te deixando para encarar os horrores da Davocar de mãos vazias. Se liga na dica. Não, na Davocar escura você nunca vai sem vários companheiros, incluindo um guia talentoso que saiba como evitar ou tentar evitar perigos e que possa encontrar água limpa, assim como plantas e caças comestíveis. Então, de uma maneira geral, tudo que existe na Davocar, especialmente na chamada Davocar escura, tá ali para te matar e tem grandes chances de conseguir. E só para a gente fechar aqui esse capítulo e o vídeo, tem um último quadro aqui falando um pouquinho sobre Simbar, que seria aquele império ancestral que existiu, né, no centro da floresta de Davocar, sobre o qual todas as lendas, os mistérios, né, perduram até os dias atuais. Então, vou ler esse trechinho aqui para vocês. Olha só. Simbar. Dizem que todos os bárbaros da região de Davocar descendem da mesma civilização, um império chamado Simbaron, que supostamente teve sua sede localizada no que hoje é o centro da Davocar. As lendas sobre a queda de Simbaron são numerosas. A maioria é de variações do tema de que seu último imperador irritou alguma forma de ser supremo e, assim, causou a ruína do império. Muitos sonham em encontrar o coração de Simbaron, chamada de Simbar, por bruxas e bárbaros. Seria a cidade central ali desse império, né? Muitos também tentaram, mas até agora ninguém teve sucesso. Ou, para ser preciso, ninguém ainda retornou com histórias críveis anunciadas publicamente sobre uma expedição bem-sucedida a Simbar. Mas isso não impede que caçadores de fortuna planejem e lancem novas expedições, lideradas por homens e mulheres que alegam ter evidências irrefutáveis para guiá-los. Porque enquanto os contos sobre os tesouros de Simbar sobrepujarem as histórias sobre seus horrores, a sedução do mito irá viver e clamar vida após vida após vida. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Encerramos mais um capítulo aqui do Simbaron. Espero que vocês estejam curtindo essa nossa jornada pelo cenário. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário para eu saber o que vocês estão achando, né, dos vídeos, do livro, enfim, para a gente continuar batendo papo e trocando informações a respeito do cenário, beleza? Então, já sabe, se quiser seguir viagem junto com a gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e a gente se encontra na próxima resenha.